Show, Zica! Germancano tá um mês sem fazer gol, mas eu tenho certeza que ele vai desencantar hoje. É o terceiro maior jejum da carreira do nosso artilheiro. Ele tá incomodado, ele tá angustiado. E nada melhor que um confronto hoje contra o Goiás, uma equipe na zona do rebaixamento, para ele poder desencantar, voltar a marcar gols, voltar a ter confiança e voltar a finalizar. Quem diria que o nosso chuta-chuta pegaria uma bola de frente pro Armani na cara do gol, lá na Argentina, e ao invés de chutar cruzado no contrapé do goleiro, marcar e sair fazendo L, ele preferiu um passe pro meio da área. Falta confiança pro Germancano, e a gente vai torcer muito para isso acabar no dia de hoje, tá? Mais uma excelente notícia, vou colocar aqui a lista dos relacionados para vocês. O Keno está de volta. Ah, moleque, Kenaldinho, ó. Ó o homem aqui, ó o homem aqui de volta. Já já eu vou colocar a lista dos relacionados para vocês. Excelente notícia, pelo menos um reforço. Agora falta o Alexandre e o Marcelo, que devem voltar após a parada FIFA. Jogo de hoje contra o Goiás é o último jogo antes dessa parada para a data FIFA. 10, 12 dias aí sem jogos do Fluminense. Então vai dar tempo de descansar, treinar, recuperar todo mundo, para quando a gente voltar, espero eu, voltarmos embalados naquela sequência de vitórias novamente, né? Para você que não me conhece, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Torcedores de outros clubes são muito bem-vindos também. Chega mais, bora trocar essa ideia, vamos trocar uma ideia. Hoje, esse vídeo aqui é o pré-jogo de Goiás e Fluminense, tá? O jogo vai ser realizado às 18h30, lá em Goiânia, com transmissão do Sport TV e do Premier. Tá legal? Se você não for conseguir assistir o jogo ao vivo pelo Sport TV, eu vou deixar uma super dica pra você, que é o OneFootball. Você consegue acompanhar lance a lance, tempo real. No final do jogo você tem um vídeo com os melhores momentos. Copa Libertadores e Sul-Americana, ou Sudamericana, né, como queiram, você tem vídeos durante o jogo em tempo real. Não transmite a partida, mas você tem vídeos em tempo real do que tá acontecendo. Um lance perigoso, um minutinho depois eles lançam o vídeo com a partida rolando ainda. Então vale muito a pena você baixar o OneFootball. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição, tá legal? O Fluminense está numa situação completamente oposta do Goiás. Uma vitória hoje coloca a gente entre os 4 primeiros, claro, depende ali de uma combinaçãozinha de resultado, mas o Fluminense pode voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás, ele precisa desesperadamente de uma vitória para ele poder sair do Z4. Enquanto a gente quer entrar no G4, o Goiás, ele quer sair do Z4. Goiás que não tem treinador, ou melhor, respeitar o treinador que tá lá, né? Tem um técnico interino, tá? O Goiás demitiu o treinador anterior, contratou um português. Deixa eu até ver aqui o nome dele pra vocês. Vamos dar nomes, né? Emerson Ávila é o nome do comandante hoje, mas ele faz parte da comissão técnica, ele é auxiliar da comissão do treinador, né? Que ele é auxiliar permanente, como uma espécie de Marcão lá do Goiás, tá? Emerson Ávila. O novo treinador do Goiás, que vai assumir após a parada da data FIFA, é o português Armando Evangelista. Ou seja, o treinador de hoje, apesar de conhecer muito bem o Goiás, é um técnico interino. Tá? Então eu acredito que o Fluminense possa tirar vantagem sobre isso. O Goiás, ele não vence há 3 jogos no Brasileirão. E na última rodada, no último jogo, pela Sul-Americana, eles empataram contra um time argentino, Ginásio Esgrima, né? Ginásio alguma coisa? Deixa eu ver se tem um nome aqui agora. Cadê? Vamos lá, cadê o Goiás? Deixa eu ver se eu acho aqui. No meio da... Ginásio de La Plata, Esgrima. De onde eu tirei isso, cara? Esgrima é espada, né? Ginásio de La Plata, lá da Argentina, empataram em 0-0, jogando com o time reserva, tá? O Goiás poupou o time inteiro para esse jogo contra o Fluminense hoje, ou seja, os atletas estarão descansados, porque era um jogo que, se eles vencessem, eles se classificavam para as oitavas da Sul-Americana com antecedência. Não venceram, vão deixar para a última rodada, porque é muito importante para o Goiás sair da zona do rebaixamento, tá? Então eles terão alguns retornos e a provável escalação do Goiás para enfrentar o Fluminense hoje é essa aqui, ó. Tadeu, excelente goleiro. O Fluminense vai ter que finalizar e finalizar bem, porque o Tadeu não vai tomar frango, não é um goleiro ruim. Então, assim, com o volume de finalização que a gente tem tido nos últimos jogos, é complicado, hein? É bom criar bastante chances de gol para tentar colocar uma bolinha para dentro, porque o Tadeu é excelente goleiro. Santos na direita, a dupla de zaga é o Lucas Halter com Bruno Melo e o Sander é o lateral esquerdo. Zé Ricardo, Morelli e Julian Palacios formam a trinca do meio-campo, com o Diego na ponta direita, Vinícius na ponta esquerda e o Matheus Peixoto
lá na frente, tá? Apesar do Goiás estar na zona do rebaixamento, eles têm 2 vitórias no campeonato. E essas 2 vitórias são contra Corinthians e Botafogo. É isso mesmo. O líder do campeonato perdeu para o Goiás lá na Serrinha. Tá? Então, assim, é bom o Fluminense ficar atento. Alguns torcedores do Flu estão desesperados, porque falam que o Fluminense ressuscita defunto, que a equipe que está mal joga com a gente vence, e o Goiás está nessa situação. Então, é bom o Fluminense não aprontar absolutamente nada contra o Goiás hoje, hein? Hoje é dia de vitória, não pode desperdiçar, já perdemos muitos pontos bobos, já saímos da Copa do Brasil, então não tem mais aquela história que, não, a gente não tem elenco para 3 competições, ok, pode não ter para 3, para 2 tem. Então tem que brigar pelo título brasileiro, sim. Se o Botafogo é líder, o Fluminense pode ser campeão. Então tem que começar a se recuperar e esse jogo de hoje é importantíssimo, tá? Para isso, o Diniz relacionou esses caras aqui para a partida de hoje, tá? Fábio Pedro Rangel e Vitor Eudes, Alexandre Jesus, David Braz, Guga, Esquerdinha, Luan Freitas, Manuel e Nino. Felipe Melo tá ausente porque tá suspenso. O time do Fluminense hoje vai estar bem modificado, tá? Eu arrisco a dizer que vai ser uma equipe mista. Vocês vão ver já já a provável escalação. No meio-campo, André, Edinho, que tá viajando só para juntar milha, porque não entra nunca, né? Giovani, que também não entra nunca. John Arias, Lima, Martinelli, Pirani, esse aí entra sempre, vai ser titular. E Thiago Santos. No ataque, Alan, Germancano, Isaac, John Kennedy, Keno de volta. Um excelente reforço, deve começar no banco de reservas. 42 dias ausente, mas é ótimo ter o Keno de volta aí aos relacionados. E o Lelê, que vai ser titular hoje, tá? Vai ser titular, André? Muito provavelmente. Essa aqui é a escalação do Fluminense bem alterada, tá? Fábio no gol. Samuel Xavier também está suspenso, assim como o Felipe Melo. Então o Guga vai jogar na direita. Então, galera, a linha de defesa só tem o Nino de titular. Olha como é que o Fluminense vai jogar mexido hoje, tá? É uma equipe mista contra o Goiás. E não é porque o Diniz quer, é porque não tem opção. Tá? Então o Guga na direita, Nino, Manuel no lugar do Felipe Melo e Pirani na lateral esquerda. O meia atacante Gabriel Pirani vai ser titular na lateral esquerda. Eu sei que você deve estar pensando assim, André, mas ele entrou muito bem contra o River Plate. Ele é melhor do que o Guga. Pois é, olha a situação que a gente está, né? O problema é que a maioria dos torcedores, eles só assistem o jogo, e é como eu também fazia antes de criar o canal, antes de estudar um pouquinho, eu só avaliava um jogador pensando na parte ofensiva. Não, o Pirani pega a bola, parte pra cima, é veloz, é audacioso. Isso tudo é verdade, tá? O moleque é veloz, parte pra cima, vai à linha de fundo, cruza. Só que a gente esquece que o futebol tem 2 fases, né? Tem a fase ofensiva e tem a fase defensiva. E o Pirani marcando em nada é a mesma coisa, tá? Então, assim, muito me preocupa esse lado esquerdo aí do Fluminense com o Pirani ali, tá? Porque ele, ofensivamente, ele vai bem, ele parte pra cima, é quase um ponta. E marcando, Pirani não sabe marcar, tá? Mas é o que tem pra hoje. Ou é ele ou é a Esquerdinha, ou é ele ou o Jefté. Bom, o Jefté já perdeu até pro Esquerdinha essa vaga na lista de relacionados aí. Porque o Diniz não bota o menino, eu não sei. Ah, tá verde, mas será que ele verde da posição não é melhor do que o Pirani, que tá semi-verde? Porque o Pirani também não é nenhum jogador experiente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer dentro do jogo. Ofensivamente, eu gosto da opção do Pirani. Defensivamente, eu me preocupo muito, tá? Um cemitério de criatividade nesse meio campo. O Ganso também tá fora. Então, é Samuel Xavier, é Felipe Melo, é Marcelo e é o Ganso. Fora desse time, tá? Então, você tem o meio campo aí formado por André, Martinelli e Lima. Muito me preocupa a criatividade, as jogadas que serão criadas no meio-campo do Fluminense. Meio-campo muito ruim quando você pensa em criatividade, criação de jogadas, tá? O Martinelli tá aí também no lugar do Alexandre, então se você pensar, também é um meio-campo quase reserva. Você não tem o Ganso, não tem o Alexandre, só tem o André de titular. Então a linha de zaga só tem o Nino de titular. A linha do meio-campo só tem o André de titular. Vamos pra frente agora. Arias, Cano e Lelê. Arias e Cano titulares, Lelê reserva. Ele nada é a mesma coisa nos últimos jogos, mas eu aprovo a escalação dele hoje. Se tá no elenco, tem que dar chance, tem que começar jogando, tem que testar, até ver que não serve e dispensar. Porque não dá pro cara ficar lá até o final do ano, entra 15 minutos, entra 10 minutos, bota pra jogar 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Não serviu, não mostrou, encosta, devolve a volta redonda. Acabou.
É isso que tem que fazer. Finalmente o Diniz ele volta pro 4-3-3. O Fluminense precisa de profundidade. O Fluminense precisa de alguém para dividir essa responsabilidade com Arias. Então eu aprovo a escalação do Lelê aí, até porque daqui a pouco quem vai estar aí vai ser o Keno, que vai ficar no banco de reservas hoje. Então esse trio ofensivo aí eu aprovo. Aprovo também. Aprovo como torcedor, né? Eu não sou ninguém. Mas minha opinião como torcedor eu acho correta. Essa mudança tática do Diniz. Ele finalmente voltando pro 4-3-3. Aí eu pergunto, por que não fez isso antes? Você deve estar falando assim, tá vendo, André? Os reforços não. Os machucados, os lesionados estão voltando, o Diniz voltou o esquema. Nananina não, muito pelo contrário. O time hoje é um time misto. E o Diniz está jogando no 4-3-3. Por que ele não fez isso antes? Por que ele insistiu nesse 4-4-2, esse time sem profundidade, sem criatividade durante tanto tempo? Só que hoje, o problema é que ele volta pro 4-3-3 justamente no dia que o meio-campo é um cemitério de criatividade, não tem nada aí. Você imagina o Ganso no lugar do Lima, distribuindo jogada ali pro Arias aberto de um lado e o Lelê do outro. Porque é isso que vai acontecer nos próximos jogos, né? O Keno aberto de um lado, o Arias do outro, o Ganso no meio, junto com o Alexander, com o André, ou seja, o nosso time titular é um timaço. Agora, com as reservas, é isso que a gente tá vendo aí. A gente tem pelo menos 5 desfalques, ó. Samuel Xavier desfalque, Felipe Melo desfalque, Marcelo desfalque, Alexander desfalque, Ganso desfalque, Keno desfalque. 6 desfalques do time titular pro jogo de hoje. Tá? O Fluminense vai ter apenas 5 titulares nessa partida contra o Goiás. Mas eu acho que esse time aí, nesse esquema, tem que ganhar do Goiás, nem que seja pelo menos por 1-0. É o meu palpite para hoje, tá, Andrezão? Qual é o teu palpite? 1-0 Fluminense. E se Deus quiser aí uma vaga no G4, tá? A equipe de arbitragem, ela é composta pelo Leandro Voaden. Eu odeio esse árbitro, odeio muito forte, né? Não gosto desse árbitro, acho ele muito complicado, muito arrogante. Então, Leandro Voaden vai ser o árbitro dessa partida. Assistente número 1, Maurício Silva Pena. Assistente número 2, Thiago Labes. E o árbitro de vídeo é o Rafael Trace. Rafael Trace, que já complicou o Fluminense por diversas vezes sendo árbitro de vídeo. Então vamos ver o que vai acontecer nessa partida de hoje, tá? A arbitragem é sempre muito complicado, não gosto de ficar falando antes não que parece choro e tal. Mas enfim, eu espero que não erre para nenhum dos dois lados, que seja uma arbitragem tranquila, sem erros, sem favorecimentos para ninguém. E dentro de campo que vença o melhor. O melhor é o Fluminense, né? Espero que ele consiga comprovar isso em campo. Tá legal? Espero vocês hoje aqui às 5h30 da tarde, 1 hora antes da partida, para nossa live pré-jogo. E depois eu vou fazer o react aqui, vou ficar ao vivo com vocês aí até 2 horas depois da partida, até o fim da nossa live pós-jogo. Então, teremos bastante tempo juntos aqui. Conto com a presença de vocês. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores. E hoje é dia de vitória Fluminense. Não é possível, né? Que hoje vem a vitória Fluminense. Vamos lá, vamos torcer.